Oi, gente! Em 2021, eu fiz meu teste de proficiência em inglês para entrar no doutorado. Normalmente, os programas de pós-graduação aceitam diferentes tipos de exame de proficiência. Vai estar sempre especificado quais são esses testes no seu edital. Mas dentro das minhas possibilidades, eu escolhi fazer o TEAP, que é um teste específico de leitura acadêmica em inglês. Então, ele vai testar as nossas habilidades de leitura mesmo. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre como essa prova é aplicada, qual é a estrutura da prova, o que cai nela e como foi que eu estudei para passar nela, além dos valores, né, que acho que é uma coisa importante. Essa prova ela é oferecida em 4 áreas: área de saúde e biológicas, área de exatas e tecnológicas, sociais e humanas e área de agrárias e veterinárias. Assim, você se inscreve naquela modalidade que está dentro da sua área. Isso vai facilitar, porque o tema do texto que vai cair está dentro daquilo que você já está acostumado a ler. Como meu doutorado é na área de enfermagem, eu escolhi fazer na área de saúdes e biológicas. A prova ela é aplicada da seguinte forma: você pode escolher fazer ela da sua casa e do seu computador. Aí as datas são assim: você pode escolher uma data que você quiser e o horário que você quiser. Vai estar lá no site, você escolhe essa data e esse horário. Então, essa prova, ela é feita e aplicada só para você. Só você vai estar fazendo no seu dia e no seu horário. E ela custa R$360. O resultado dessa prova vai sair logo no dia seguinte. Ou você pode fazer também da sua casa e do seu computador, mas numa data pré-fixada pelo próprio programa, né, pela própria agência que vai aplicar essa prova, que é o Tese Prime. Eles oferecem esse tipo de modalidade uma vez na semana, cada mês. Então é importante você se programar com um pouquinho de antecedência para fazer uma prova que dê certo, né, com a sua programação de prestar o seu processo seletivo. Nesse caso, de uma data pré-fixada, você vai fazer a prova com outras pessoas junto. Mas o interessante, né, dessa modalidade é que ela é um pouco mais barata, ela custa R$280. Já o certificado, nesse caso, vai demorar 3 dias úteis para sair. Mas eu acredito que compense pelo valor. Você também pode escolher fazer a prova na própria agência. Você marca um dia e vai lá presencial fazer a sua prova. Ela também vai custar R$360 para a prova no seu dia e no seu horário. No caso da prova coletiva presencial, eu acredito que ainda não estejam fazendo devido à pandemia. Então, você pode escolher fazer na sua casa ou de forma presencial, só você, ou na sua casa junto com outras pessoas, né, cada um em sua casa. Então, como que essa prova ela é aplicada quando você está na sua casa? Eu acho que isso é bem importante de saber, né, para você conseguir se organizar com antecedência. Quando você fizer essa inscrição na prova, eles vão mandar, assim, as especificações de como que tem que ser, como tem que estar o seu ambiente. Mas eu vou falar para você já se preparar um pouquinho. Então, você tem que ter no seu ambiente de prova o computador, o seu celular, com câmera, né? A câmera do computador e a câmera do seu celular. Uma mesa, um lugar onde você vai sentar, tem que ser um lugar totalmente silencioso, você tem que estar sozinho. E durante a prova, a câmera do seu computador, ela vai ficar ligada o tempo todo para filmar o seu rosto enquanto você estiver fazendo a prova. Além disso, no seu celular, eles vão orientar que você baixe o aplicativo Zoom de reuniões, porque eles vão fazer uma chamada. Nessa chamada vai ter uma pessoa supervisionando a prova e ele vai ter que estar posicionado, o seu celular, num lugar onde consiga pegar a sua mesa que você está fazendo a prova, você sentado na sua cadeira. Então o celular fica mais ou menos aqui, assim, pegando todo o seu ambiente de prova, você sentado, para não ter nenhuma chance de colar, né? Então você vai ter a sua câmera do computador na sua frente, a câmera do seu celular, assim, na lateral, pegando todo o espaço da prova. Também não pode ter nenhum fone, né? O cabelo normalmente tem que estar atrás da orelha ou preso, idealmente, né? E é feito dessa forma. Então, durante toda a prova, você vai estar sendo supervisionado pela sua câmera do computador e por um supervisor do próprio Tese Prime que vai estar na reunião com você. Então, você faz a prova e o certificado vai ser liberado, se você fez a prova sozinho, agendada um dia antes, no próprio site, a partir das 14 horas, ou se você fez a prova no horário pré-estabelecido, junto com outras pessoas,
esse resultado, o seu certificado, ele vai demorar 3 dias para sair. Também às 14 horas no site do Tese Prime. É importante que no dia da sua prova você já deixe esse ambiente organizado alguns minutos antes de começar, né? Então você vê, se você tem um suporte de celular, melhor, mas caso você tenha, também não tem problema. No meu caso, eu coloquei uma cadeira assim do meu lado, coloquei uma caixa e alguns livros em cima e deixei o meu celular posicionado. Dá certo também, a gente vai adaptando. Então, o formato da prova, como que é? Na prova, são 3 textos e cada texto tem 10 perguntas. No total, são 30 questões. É importante a gente saber, né, que de tempos em tempos o TEAP ele pode modificar a estrutura das suas provas. Até 2 anos atrás, a prova era diferente. A prova era feita de textos em inglês e perguntas em português. Hoje, a prova é totalmente em inglês, tanto os textos quanto as questões. Uma coisa que também mudou foi o tempo de prova, que antes era de 2h30 e hoje é de 2 horas. Então você precisa ficar atento nesses detalhes, porque tem muito material, tanto em sites quanto vídeos aqui no YouTube, que são desatualizados, que falam que a prova ainda são textos em inglês, perguntas em português, são 2h30. Então é importante que você sempre se atente ao que está informando no site do Tese Prime, e não no que está nos sites ou nos vídeos, porque pode estar desatualizado. Uma coisa legal também da prova é que no final desses textos tem um glossário, que tem algumas palavras, normalmente umas 5, que eles vão colocar um sinônimo em inglês. Antes, né, no formato antigo, eles colocavam a tradução daquela palavra. Hoje eles não colocam mais nada em português, então eles vão colocar um sinônimo. Ele dá esse glossário porque são palavras, assim, são bem importantes para o texto e talvez palavras que eles considerem de mais difícil entendimento. Então eles dão essa dica, isso pode ajudar bastante a gente, porque às vezes a gente não conhece a palavra, mas a gente conhece seu sinônimo. Então, sabendo o sinônimo, a gente já vai ter essa facilidade. Então, a pontuação da prova é de 0 a 100 pontos. E no TEAP existem 6 tipos de questões. E cada tipo de questão vai ter uma pontuação diferente, uma pontuação maior ou menor. Antes eu achava que a prova, cada questão tinha a mesma pontuação. Então eu pensava, se eu acertar, são 30 questões, se eu acertar 15 eu vou tirar 50. Mas não é assim, cada questão tem um ponto específico. Isso é importante da gente saber. Então vou falar um pouco assim sobre quais são os tipos de questões, né? A primeira delas é localização de informação. Esse tipo de questão ele vai valer 4 pontos. Então vai ter alguma questão, às vezes falando, a seguinte afirmativa, ela é verdadeira ou falsa de acordo com o texto? Ou vai perguntar em qual parágrafo que o texto falou determinada informação. Outro tipo de questão é sobre compreensão de vocabulário. E ela tem 2 pontos, né? Ela vale 2 pontos. Eles basicamente vão colocar uma frase, né, no título da questão e vai destacar uma palavrinha e vão pedir para você escolher nas alternativas qual palavra que seja sinônimo daquela destacada, ou seja, qual o significado dessa palavra destacada. Uma coisa assim que você tem que saber, ou você sabe ou você não sabe. Não tem muito o que fazer nesse tipo de questão, mas ela vale só 2 pontos. Também tem questão de referência pronominal, que vale 3 pontos. Nesse tipo de questão, eles vão destacar um pronome e pedir para você assinalar ao que esse pronome está se referindo. Outro tipo de questão é compreensão detalhada da sentença. Eles vão destacar uma sentença e vão pedir para você falar o que aquela sentença está querendo dizer. Então, eles vão meio que reescrever com outras palavras, você tem que entender o que aquilo quis dizer e assinalar meio que o sinônimo, né? Também tem compreensão detalhada de parágrafo, aí vai valer 4 pontos, um pouquinho mais. Vão te dar um parágrafo e pedir para você, assim, resumir a ideia principal, né? No caso, você vai só assinalar, porque a prova inteira é de alternativa. Uma outra questão que tem, que é a que vale mais pontos, é a questão de ideia central. Então, eles querem saber qual foi a ideia central daquele texto, né? Todos os 3 textos vai ter essa questão de ideia central. E apesar de parecer fácil, às vezes não é, porque pode confundir a gente um pouco. Nas alternativas, eles podem falar de tudo que apareceu no texto, mas ele não quer saber o que apareceu, ele quer saber a ideia principal. Então a gente tem que ficar atento a isso.
Então, a prova é desse formato, né? Uma coisa que facilita, como eu falei, é a prova ser na sua área, porque às vezes você já está acostumado com aquele tipo de conteúdo, você já leu várias coisas durante a sua graduação ou durante o seu mestrado, se você estiver indo para o doutorado. Como é uma prova de texto, de leitura de texto acadêmico, não tem muito segredo para estudar. Para estudar, né? A gente precisa ler muito. O que eu fiz foi procurar o máximo de provas antigas na internet. Infelizmente, não tem muito no formato atual, né? Até porque depois que a gente faz a prova, eles não liberam a prova pra gente. A gente nem sabe o que a gente errou, o que a gente acertou. Então, eu consegui achar uma prova só do formato atual. Eu estudei essa prova e eu procurei provas antigas, mesmo que estava no formato antigo. Ler esses textos, as provas antigas, me ajudou um pouquinho. Além disso, eu procurei textos acadêmicos da minha área e fiquei lendo. Isso ajudou porque eu lia esses textos e aí tinham várias palavras que eu não conhecia. Aí eu pegava essas palavras que eu não conhecia, que eram palavras novas para mim, e ia anotando. Eu fiz como se fosse um mini dicionário de palavras que eu não conhecia e também aquelas palavras que apareceram mais nos textos. Como são textos do mesmo gênero, você vai ver que diversas palavras elas vão se repetindo em cada texto. Então eu peguei aquelas palavras que eu não conhecia, fui escrevendo e depois de escrever eu fiz como se fosse alguns cards. Peguei alguns papéis quadradinhos, em cada papel eu escrevia a palavra, assim, bem grande, colorida, e no verso eu escrevia o que aquela palavra significava. Só para eu gravar, assim, aquelas palavras que eu sabia que aparecia e que eu tinha um pouquinho mais de dificuldade. Aí eu lembro que eu pedi até pro meu namorado ir mostrando os cards pra mim e falando, o que significa essa palavra? E aí eu falava, ele ia me mostrando todas, ele até pedia pra eu fazer sentença com aquela palavra pra me ajudar a gravar mais. Eu acho que isso foi bem importante, porque incrivelmente muitas das palavras que caíram na minha prova de inglês foram palavras que estavam nesse card. Então ler, assim, ajuda bastante, ler, anotar as palavras que você não conhece pra você ir se familiarizando. Então a dica é essa, é estudar, ler muito que você vai acabar se acostumando, você vai chegar na prova e você vai ler o texto com mais facilidade, porque você já está acostumado a fazer esse tipo de leitura. Mas não tem que ser assim qualquer leitura, não adianta você pegar um livro de romance e ler para estudar para a prova de inglês. Isso não vai me ajudar muito, porque o que vai cair são textos acadêmicos. Então, para você estudar, é importante que você pegue textos acadêmicos da sua área. Uma outra dica que pra mim fez muita diferença foi fazer a prova no período da manhã, porque eu não fiquei daí o dia todo ansiosa esperando a prova. Eu acordei, arrumei meu ambiente de prova e já fiz a prova com a cabeça fresca. Então, eu acho que você tá tranquilo para fazer a prova já é meio caminho andado. Se você estiver tranquilo, você vai fazer a prova e vai ter um desempenho melhor. Mas, claro, você tendo estudado antes e estar confiante, né, para fazer a prova. As dicas são essas. Eu espero que possa ajudar as pessoas que vão fazer esse tipo de prova. Porque quando eu fui fazer a minha, eu tinha muita dúvida. Eu perguntava para várias pessoas. Só que as pessoas que eu conhecia que fizeram essa prova, elas tinham feito o formato antigo. E elas tinham feito de forma presencial. E aí, como eu fiz em 2021, que já estava na pandemia, muita coisa tinha mudado, muita coisa eu não sabia, eu não achava muito vídeo na internet. Alguns vídeos até falam sobre a prova, mas não dá tantos detalhes de como essa prova é feita. Então, assim, se eu soubesse dessas coisas antes, teria me ajudado muito. E é isso que eu espero, que consiga ajudar outras pessoas que vão prestar esse tipo de prova a estudar, a saber exatamente como é, o que cai, para você focar o seu estudo naquilo que é realmente importante para você. Então, se tiver alguma dúvida, pode me perguntar também, eu respondo a qualquer dúvida que tiver. Se você achou que esse conteúdo também é importante para você ou para outra pessoa, você pode curtir o vídeo que vai ajudar a chegar para outras pessoas. Então é isso, agradeço a atenção e tchau!